Conexão Poder recebe a prefeita Jô de Santa Cruz do Xingu, município que corre o risco aí de ficar sem quase a metade do seu território devido à nova demarcação de terra indígena. São 217 mil hectares, é isso, prefeita? Bem-vinda. São 217 mil hectares que o município perde com a demarcação de terras indígenas. E acredito que seria o município que mais perderia área, mais perderia território. Como é que está isso, prefeita? Márcia, é muito preocupante porque a cidade é uma cidade pequena. E com isso, são 40% do município que vai se perder. A população está bem entristecida, né? Porque não seria diferente, porque a cidade começou a crescer, a alavancar com a agricultura, né? Com a lavoura vindo para o município. Começou a se querer caminhar com as próprias pernas. Hoje é uma cidade pequena. Eu falo que Santa Cruz do Xingu, eu sou suspeita, é a princesinha do Araguaia. É uma cidade pequena, porém muito bonita, aconchegante de se viver. Só que hoje a tristeza está no olhar de toda a população, porque são 217 mil hectares que se perde do município. São muitos pequenos e médios produtores que vai perder tudo que tem. Tem pessoas, mas que vendeu suas terras que tinha onde morava, no sul, outros estados, e veio para Santa Cruz, tudo que tem está ali. E investiu tudo lá. Investiu, né? tudo lá. E essas pessoas vão se perder tudo. Fora o comércio local que estava indo a todo vapor, a economia melhorando muito, renda, emprego, as fazendas tudo chegando para a cidade, abrindo, limpando, gerando emprego, os comércios se investindo, e hoje parou bastante. Então isso aí, eu como gestora, fico entristecida e muito preocupada, porque o problema é muito grande, é muito grave. E assim, eu sempre falo, Márcia, eu não tenho nada contra os indígenas. Pelo contrário, nós somos só um só povo, uma só nação. Mas assim, a tristeza é porque são 60 índios que vai se ocupar todas essas áreas. 60 indígenas para 217 mil hectares. É mais, né? É mais de 300 mil hectares no total, colocando, porque essa demarcação, ela abrangeria também aí um pedaço de Vila Rica e ainda território no Pará também. Então mais de 300 mil hectares. É muita coisa. É muita coisa. E eles já têm uma área delimitada, esses indígenas, né? Sim. Eles querem ampliar isso. E essas pessoas que estão lá, esses produtores, eles não são grileiros, né? Não, eles compraram, Márcia. Eles chegaram ali, eles compraram a área. Quando eles vieram para ali, eles se certificaram se tinha algumas irregularidades, alguns problemas, até sobre essa questão indígena. Todos tinham ciência que não tinha nenhuma questão indígena, porque se tivesse, apontaria ali. Se tivesse algum estudo, com certeza a pessoa não investiria ali, um produtor não investiria ali. Mas se investiram porque tinha certeza que não tinha nenhum problema. Muito menos a questão indígena. Eu moro em Santa Cruz há 23 anos, eu cheguei para lá em 2000. Foi o primeiro mandato do prefeito Beto, na época. E assim, ele mesmo dá entrevista, ele fala que ele morou ali muitos anos, até mesmo quando foi vereador na época do Xingu. Ele conta a história, ele sabe da realidade, e nunca teve índio lá. Se tem esse indígena na região do Xingu. Sim. Mas em Santa Cruz nunca teve. E aí, assim, a tristeza é que o povo, a tristeza é a população perder. Porque não é só aquela população que perde, o município perde muito. E com isso, os problemas, a arrecadação cai muito do município. Porque a geração de emprego é que move a economia. Sim, aí saindo, por exemplo, esses produtores perdendo essa terra, eles vão sair dali com uma mão na frente e outra atrás e vão vão ficar sem ter como fazer outro investimento na região, é questão de emprego, é tudo isso que engloba. Sim. O impacto é para todo mundo. Para todo mundo. E a área vai ficar lá sem produção, sem nada, né, Márcia? Como foi o Poço da Mata, né? O Poço da Mata se tirou, toda aquela população, não indenizou ninguém, né? Então, assim, Santa Cruz está indo da mesma forma. E a tristeza é muito grande. Eu sou grata aos parlamentares, todos os senadores
especial a senadora Margarete Guzzetti, especial o senador Jaime Campos, que vem sendo leão a nossa defesa, a defesa dos pequenos municípios, porque hoje é Santa Cruz, Márcia, e amanhã. O Jaime até tem colocado que teria interesse de ONGs internacionais nessa demarcação de terra indígena, para, digamos assim, colocando aquela área como terra indígena. Sim. Ali já não tem mais a produção agrícola e isso favorece o mercado internacional, porque aqui já diminui a concorrência do Brasil. Sim. Com terra indígena, porque não é só essa área de Santa Cruz, tem outros estudos em outras áreas do Brasil, né? São vários. A senhora acha que tem interesse internacional e interesse econômico? Márcia, todos falam por uma boca só, né? O problema maior hoje é a questão das ONGs, né? Até assim, preocupante, a gente até se preocupa muito essa questão de o que você pensa, o que você fala. Mas a gente vê, porque ali tem muitos, se a conversa que nessas terras tem muitos minérios, né? Então, assim, eu não posso falar para vocês com certeza isso aí, mas eu acredito que sim, porque eles não vão mexer em áreas que não tem. Tem quantas outras áreas? Você vai mexer justo nas áreas onde tem algum estudo de alguns minérios, né? Então, eu suspeito, então, que tem interesse ali de buscar esses minérios. Eu acredito que sim, Márcia. Interesse econômico, no final das contas. Eu estive conversando com o prefeito eu estive conversando com o pessoal do Pará, e eles alegam isso, que as áreas que estão sendo demarcadas é por causa de minérios. Mas esse pessoal, esses indígenas, são 60 para mais de 300 mil hectares, 362 mil hectares, na verdade, essa demarcação. São indígenas? Márcia, eu não conheço esses indígenas. Eu conheci um que chama-se Daniel. Na época, ele era de uma banda Nações. Ele até já chegou a tocar ele é de Confresa, ele já chegou a tocar em Santa Cruz do Xingu, com essa banda Nações lá. Mas assim, eu nunca tive afinidade com eles, né? Não conheço. E nós estivemos com a deputada Coronel Fernanda, com a comissão, nós estivemos lá dentro da terra indígena. A senhora foi até lá? Eu fui junto, que até eles Como é que está a situação lá? Como é que está o avanço desse estudo? E como é que está? A FUNAI está lá trabalhando? Não, meu amor, isso, lá tinha acho que 5 pessoas, se eu não estou enganada. Tinha 5 pessoas. Na aldeia? Na aldeia, onde eles falam que é aldeia, que lá era um hotel fazenda. Aí na época eles invadiram. Quem é o dono lá era o Iron, que era dono dessa área onde que os índios estão hoje. E lá é um lugar muito bonito. Lá tem uma pista que é uma das melhores que tem. Tem plantação de abacaxi, tem plantação de mandioca. Mas lá não se tem índio morando. Você chegou lá, tinham 5 pessoas? 5 pessoas. E o que vocês viram lá? Como é que eles são organizados? A FUNAI não está lá? Não tem um estudo relacionado? Não tem índio, porque a aldeia geralmente é várias casas, são né? Várias casas. Com vários índios morando. Não, tinha essas pessoas lá. E até a deputada do Aipi ainda brincou, falou, prefeita Jô, você é mais índia do que os índios que estão aqui. Entendi. E aí, mas como que está a movimentação? O que está sendo feito para impedir que essa demarcação realmente ocorra? Os produtores se mobilizaram e eu como município, nós estamos nos mobilizando. Os produtores contratou 2 antropólogos para poder fazer o estudo e contrataram também jurídicos para poder fazer a defesa. E nós, perante o município, também estamos fazendo a defesa. O governo do estado está nos ajudando, né, com procuradores do estado para fazer a defesa. A gente fazer uma defesa meio que paralela ao estado, que o governo também tem que fazer a defesa. Porque lá tem um parque, né? Tem. Parque Xingu. Então o governo tem que fazer, porque a partir do momento que pega, vai pegar o parque também. Como que vai ficar aquelas pessoas que tem áreas ali, né? Então a gente está fazendo a defesa. Nós não estamos parados, nós estamos trabalhando, movimentando, né? Eu como política, movimentei a Assembleia, os senadores e os deputados federais. Graças a Deus a gente conseguiu com que eles olhassem pela nossa causa e fosse para cima, né? Passou-se o marco temporal.
o projeto, né? Agora a gente espera que o presidente Lula sancione, né? Apesar que falaram que ele vai vetar, mas a gente ainda está com a esperança, com a expectativa que ele sancione, né? Que ele sancione, mas não está muito, pelo que eu estou entendendo, eles não estão muito olhando para as leis, não. Está querendo atropelar mesmo, né? Essa é aquela área que o cacique Raoni disse que nasceu lá naquela área e aí... Ele fala. Mas e qual que é o sentimento? Porque se vocês estão lá, todos os produtores estão lá, os moradores estão ali, o município está girando em torno de toda essa produção, as pessoas compraram aquela área, investiram ali, é uma vida investida ali, tudo que as pessoas têm estão ali. Aí qual que é o sentimento? Chega um cacique e fala, não, mas eu nasci aqui, isso aqui é uma área indígena, tem que ser colocado como área indígena, e aí o governo federal começa a trabalhar para tomar essas terras. Qual que é o sentimento da população? Hoje o sentimento que a população tem que não tem mais certeza de nada e não tem mais garantia de nada. É triste falar que na gestão do presidente Lula, qualquer hora pode falar, o indígena pode falar que nasceu ali na minha casa onde eu moro e eu vou ter que sair dali. Eu entendo, a gente tem esse sentimento de saber que se eles têm os direitos, mas não é justo depois de quantos anos eles querem reivindicar ali? Digamos assim, então, roubando os direitos dos que estão lá, seria isso? Sim, estão tirando o direito do cidadão, porque a pessoa chegou ali, ele não tomou, ele não usurpou aquilo ali, ele comprou aquilo ali, então ele não está tendo direito. Você acha que a população, o município em geral, se sente, digamos, traído pelo governo federal, por essa situação? Se sente traído, porque é o que eu falei, você não tem nenhuma certeza hoje, Márcio. Que certeza que nós temos hoje? Qualquer hora você pode ser desabrigado da sua propriedade. O produtor não está tendo segurança nenhuma. O produtor não está tendo segurança nenhuma. Então, como que ele vai viver? Como que ele vai investir? É que eu estava te falando antes, o município estava indo a todo vapor. Terra se vendendo, áreas sendo alugadas para trabalhar com lavoura. Hoje se parou, mas você não vê um avião chegando. Santa Cruz estava do jeito que toda semana tinha 2 aviões baixando. Produtores olhando terra, investindo. A cidade estava expandindo, estava crescendo. E hoje se parou, você não vê. Então, assim, esse crescimento econômico ficou estagnado, digamos assim, agora. Porque estagnou. Justamente não tem mais aquela procura, né? As pessoas estão com medo de investir, seria isso? As pessoas não têm segurança, então elas têm medo de investir. E a verdade é pouco tempo que o presidente Lula está no poder, o povo meio que recuou. Parece que não quer investir. E isso diminui a arrecadação, e a preocupação é a saúde, que eu, como prefeito, eu preciso cuidar da minha população com uma ótima saúde, com uma ótima educação. E a minha preocupação é essa. Diminui a geração de emprego. É porque a arrecadação diminui aí, digamos, a receita da prefeitura diminui para poder fazer esses investimentos, isso, né? É porque quando a gente fala, vão demarcar essa terra e são tantos produtores, às vezes as pessoas pensam que o prejuízo fica delimitado somente àqueles produtores, e a questão não é essa, né? Muito, muito mais ampla. Sim. Justamente. E aí, prefeita, vocês ontem fizeram uma audiência pública também, é isso? Qual foi uma audiência relacionada a essa questão da demarcação? Quem que participou, o que foi discutido, quais são os avanços que vocês têm até agora? A audiência pública foi entre os povos indígenas e os produtores. Eu participei, mas eu não tinha, eu participei um pouco, mas eu não tinha voz de falar, porque era entre eles. Semana passada teve uma audiência pública entre prefeitos, né? Que era eu, prefeita de Santa Cruz, prefeito de Vila Rica e prefeito de São Félix do Xingu. E o Estado. Márcia, para você ver, o pessoal que trabalha com os indígenas aqui do Estado relataram na comissão, na reunião, que eles não conhecem essa aldeia. Por que eles não conhecem? Porque nessa aldeia não tem... Eles podem querer implantar a aldeia lá, mas não tem indígenas lá. Foi pedido para o prefeito de Vila Rica para puxar uns alunos que seriam indígenas.
o prefeito me relatou que estava indo uma aluna, parece que já até parou de ir também essa criança. Ajudou na questão de arrumar a estrada lá, um ponto lá, para poder pegar essa criança, mas parece que já não está indo mais. Então, assim, até É porque relataram que seriam 60 indígenas, mas vocês encontraram 5. Sim. Então, nem esse número de 60 não tem. Não apareceu. Não tem essas 60, não encontraram essas 60 pessoas. Não tem essas 60 pessoas lá. Eles ficaram furiosos, porque a Coronel Fernanda, com a comissão, foi lá, mas eles são legislador, eles têm essa autonomia de ir, de fazer uma visita em qualquer lugar, porque eles são fiscal do povo, você concorda comigo? Sim, os deputados são. Então, assim, eles estiveram lá, foi conversa de boa, né? Foi mesmo para poder conhecer, porque, assim, na verdade, eles querem entender se nós estamos falando a verdade, se nós estamos mentindo, porque nós passamos para ele uma coisa. Coronel Fernando e a equipe, todos os parlamentares que estavam lá, como a deputada Waipi, que é uma deputada indígena, tinha também o José Medeiros, deputado federal, e o deputado Assis. Eles queriam entender, mas como assim, prefeita? Vocês falam que esses índios não residem lá. Nós precisamos conhecer. Estivemos lá, a deputada me fez o convite. Eu falei, mas eu posso ir, deputada? Junto? Pode, prefeita, não tem problema, a gente vai fazer uma visita. Para a gente poder ver os dois lados. Aqui a gente não está para ficar do lado de vocês, não. Nós estamos para ver a verdade. Não estamos para poder olhar, ficar do lado do município de Santa Cruz, não. Nós estamos para ver a verdade. Chegamos lá, deparamos. Eles ficaram um pouco nervosos, porque ligaram para a Coronel, ficaram um pouco nervosos, porque a princípio eles ficaram chateados porque nós fomos lá, mas a Coronel pediu permissão para a FUNAI. Teve a permissão. Sim, não foi sem permissão. E aí, na hora que vocês se depararam ali com 5 pessoas, vocês já perceberam que, digamos... Eu já sabia. Tem essa imagem, digamos, como se fosse, digamos, um golpe, não tem 60 indígenas aqui, tem 5 pessoas aí aqui. A tristeza maior é essa, né? Porque se fala que tem 60 índios lá, e você vai lá e não tem 60 índios. Eles podem até colocar lá essa quantidade de indígena hoje. Mas quando foi lá, não tinha. E apesar que outras pessoas já relatavam, o município sabe que não tem esses indígenas lá. Prefeita, e aí pra gente resumir esse assunto aí, do jeito que está indo, assim, que a senhora até colocou, desde que começou o governo Lula, a gente percebe que as pessoas têm recuado com relação a investimentos. O que você acha que pode acontecer? Quais são, digamos, a expectativa? O que pode acontecer nesse governo? O que pode acontecer com esse país, com esses municípios menores, essas áreas, né, municípios que têm aí produção rural, tem essa economia voltada aí para a produção agrícola? Márcia, eu penso assim, hoje a política passou. O pessoal comenta muito sobre essa questão do agronegócio, dessa mágoa que ele tem com o agronegócio. Eu não sei, porque eu não tenho afinidade, né, não tenho conversa, mas assim, se tiver isso aí, precisa se mudar, porque o produtor é que está movendo a economia, tanto do Brasil como do mundo. Então eu não posso brigar com um produtor que ele coloca comida na mesa. Está castigando. Está castigando o produtor. Então, assim, não vou falar que, porque ele é contra o produtor, mas os que se vê, o que a população, o que se vê é isso aí, né? Que como se ele estivesse maltratando o produtor, porque o produtor bateu de frente. Tipo assim, eu não posso falar o que eu penso, não pode ser assim. Nós vivemos num país livre, democrático, então nós não podemos voltar, né? Voltar ao retrocesso, né? Então... Sim, entendi. Tá certo, prefeito. Vamos mudar um pouquinho de assunto, então, falando aqui em democrático, né? A gente teve essa semana eleição na IMM, né? Nós tivemos aí a vitória do Léo Bortolini, que foi 68 votos, se não me engano, né? Contra o Neurilan, que já estava ali 4 mandados, eu acho. Cerca de 8 anos, né? Parece que sim. Cerca de 8 anos ele estava tentando a reeleição. E aí perdeu, mas foi uma disputa ali, né? Quase voto a voto, né? Sim. Pouca diferença de votos. E aí o Léo surge aí agora, digamos, ele teve essa campanha de renovação, né? E surge agora como renovação, já que o Neurilan já estava ali há 4 mandatos, né? Sim. E aí, qual que é a avaliação, qual que é a expectativa agora desse novo gestor, dessa nova gestão da IMM? O que a senhora espera? O que vocês tinham de dificuldade? O que vocês esperam agora? Márcia, o presidente Neurilan foi um ótimo presidente. Nesse período que eu estou trabalhando ao lado dele, mas o Léo, eu vejo no Léo assim jovem, né?
Então, eu acredito que ele vai trabalhar para poder inovar, mas as coisas boas deixando como está, porque um time que se ganha não se mexe em time que está ganhando, né, Márcia? Não tem o ditado? Sim, sim. Mas eu tô apostando, eu acredito que ele vai ser um bom gestor, porque ele é jovem, tem tudo para fazer um bom trabalho, né? E eu parabenizo ele pela vitória. Como é que foi a campanha nos bastidores? Teve pressão nos prefeitos? Olha, tem que votar em mim, o outro não, tem que votar em mim. Teve pressão, vocês foram pressionados? Que teve muita conversa, o prefeito foi pressionado, tal, o outro estava... Como é que foi? Não, Márcia, foi bem tranquilo, porque assim, prefeito ele já sabe quem que ele quer votar, né? Então, assim, foi bem tranquilo. A senhora apoiou alguém abertamente? Algum dos dois? Não, eu fiquei mais quieta mesmo. Não cheguei a falar, vou votar em você, fiquei mais quieta. E o voto a senhora revelou para eles depois? Não. Não revelou? Não cheguei a falar nem para um nem para outro quem que eu votei. Esse é o verdadeiro voto secreto até agora. Já tá doida pra descobrir quem que eu votei. Esse é o verdadeiro voto secreto. Mas tinha algum tipo, porque a gente chegou a ver até a entrevista do Léo mesmo, colocando que tinha tratamento diferenciado entre prefeitos e prefeitos na gestão do Neurilan por conta de partido, por conta de grupo partidário. Vocês tinham algum tipo de tratamento diferente? Márcia, sentiu para vocês? Chegou alguma coisa assim? Márcia, comigo nunca aconteceu. Eu preciso da MM mais com relação a projetos, central de projetos. Eu quero até parabenizar a equipe, em nome do Marcos. Eles fazem um ótimo trabalho, eles não têm extinção. Até uma vez eu cheguei a falar que eu apoiaria o Léo e eles nunca fizeram diferença comigo com relação a isso. Então, assim, comigo nunca teve. Eu não posso falar com os outros prefeitos, mas comigo sempre foi tratamento igual. E essa proposta agora do Léo, que ele tem essa proposta de colocar fim à sequência de reeleição na MM, a senhora é a favor ou contra? Márcia, eu acho que nada pode perpetuar, né? Tipo assim, às vezes até uma reeleição até que não vai, mas muito tempo, às vezes seria um pouco já, né? Porque querendo ou não, você usa ali a máquina para se favorecer, né? E a gente tem visto também que agora está novamente discutindo aí no Senado a questão do fim da reeleição para prefeitos, governo e presidência, né? Qual que é a sua opinião? Seria um mandato maior, né? O mandato seria um pouco mais longo e aí não teria reeleição. A senhora é a favor ou contra? Márcia, eu sou, Márcia, a favor. Eu sou a favor, porque, como eu falei, quando você faz um trabalho bem feito, que a população fica contente, independente se você vai ficar 4, 5 anos longe, o povo vai querer que você volte novamente. E assim, não é fácil você trabalhar ali, às vezes, prefeito até que não vai, né? Porque é só 2 mandatos, são 8 anos. Mas dependendo da idade também, o prefeito já se sente bem cansado. 8 anos trabalhando. Puxado. E a senhora está no seu primeiro mandato, a senhora vai à reeleição? Uai, Márcia, eu estou trabalhando para ver o que o povo espera, né? Se o povo quer uma reeleição, se o povo quer um novo nome, né? Eu sou bem tranquila com relação a isso. Eu sou grata à população, né? Fui vereadora 2 mandatos e hoje eu sou prefeito, o primeiro mandato, né? Então, tudo vai depender do povo. O povo que escolhe, né? E a gente tem que ter essa humildade de entender que quem manda é eles, que são dono do voto, né? Mas e a Jo quer o quê? Quer continuar ou acha que Márcia, vai passar o bastão? Márcia, eu estou trabalhando, nós estamos trabalhando agora mesmo, ontem mesmo nós saímos da MM, o deputado Nininho prometeu para nós, esse ano mesmo a gente já vamos entregar o projeto, e eu quero entregar a cidade 100% asfaltada, queremos resolver o problema da água, que o projeto já está pronto, o governador já vai assinar, que já saiu da PGE, e nós estamos resolvendo muitos problemas do município, pontes, nós vamos entregar o município com 15 pontes de concreto, trocando ponte de madeira para concreto. Estamos deixando a cidade arrumadinha, bonita. Então, assim, a vontade de continuar, se o povo queira, é grande, porque em 4 anos também é pouco, porque em 2 anos você trabalha só arrumando a casa, correndo atrás de emenda. Quando começa a acontecer, quando começa a entrar as emendas, que você começa as obras, não dá tempo de você terminar. Mas é que nem eu falei, tudo vai depender do povo. E o governo Mauro Mendes teve diferencial para vocês? Muito, Márcia, muito. Eu sou fã número 1 do governador. Eu falo para ele que eu sou
a prefeita que mais defende ele. Esse voto já é declarado. Já é declarado. Então. Eu apoiei ele em 2 mandatos. Eu apoiei ele em 2 mandatos para governador. A primeira vez, o primeiro dia de trabalho dele, na posse dele, eu estive presente. Achei muito bonito quando ele falou que um bom gestor não é aquele que passa a mão, que faz tudo que a população quer. Um bom gestor, às vezes, ele corta na carne, que tem que doer na pele, mas ele tem que fazer aquele sacrifício. Então, assim, é isso aí. Tem coisas que você tem que cortar na carne. Certo. E, prefeita, só para a gente concluir, a gente tem acompanhado aí a questão da reforma tributária, essa discussão, e a gente vê os governantes aí, né, se sentindo aí inseguros com relação a como ficaria essa arrecadação. Muitos falam que seriam apenas ordenadores de despesa, porque teria o conselho que passaria. Qual que é a aflição dos municípios com relação a essa discussão aí da reforma tributária? Márcia, com relação à reforma tributária, eu falo pouco porque é uma coisa bem complexa, né? Mas eu entendo que se tem que dar poderes mais para os governos e para os municípios, porque a maior demanda está no município. Sim. O município ele tem as despesas de saúde, de educação, e um bom gestor, ele quer atender bem a sua população. A partir do momento que tem uma reforma tributária que tira o poder do município, como que vai ficar o município? Vai dar meio que regrado aquele recursozinho ali? Vocês ficariam, digamos, de pires nas mãos de novo? Sim, aí a preocupação do governo, dos governos e dos municípios, tanto o estado como o município, é essa. A minha preocupação como gestora é essa. Como que vai ser o meu município? Hoje vem uma arrecadação X, aí eu vou ter que pedir benção para poder vir valor X ou valor Y. Então, ficar refém, ficar refém às vezes de um parlamentar. Às vezes aquele parlamentar não gosta de você, e aí como é que vai ser? Então tudo isso aí é bem preocupante, né? Aí fica toda a população refém, digamos assim, né? Isso. Enfim, prefeita, quero agradecer a entrevista no Conexão Poder, deixar o espaço aberto para suas declarações, considerações finais, caso tenha algum assunto importante que a gente não tenha comentado aqui, para a senhora comentar, e deixar o presente do Conexão Poder para a senhora, leva para o seu gabinete. Que lindo, vou lá em Santa Cruz. No dia que você for lá, você vai ver. Tá certo. Obrigada, prefeita. Obrigada, Márcia. Obrigada a todos que nos acompanharam até aqui.